Capítulo 4. Falsa esperança. A doutrina da imortalidade da alma vinda da filosofia pagã substituiu a verdade de que os mortos nada sabem. Multidões creem que os espíritos dos mortos são enviados para ajudar os vivos. A doutrina de que os espíritos dos mortos retornam para ajudar os vivos é a base do moderno espiritualismo. Se os mortos são privilegiados com conhecimento que supera em muito o que possuíam antes, por que não voltariam à Terra para instruir os vivos? Se os espíritos dos mortos estão próximos de seus amigos na Terra, por que não poderiam comunicar-se com estes? Como aqueles que creem no estado consciente dos mortos poderiam rejeitar o que eles veem como luz divina transmitida por espíritos glorificados? Esse é um meio de comunicação considerado sagrado, mas através do qual Satanás atua. Anjos caídos aparecem como mensageiros do mundo dos espíritos. O inimigo tem o poder de trazer à presença das pessoas a aparência de seus amigos falecidos. A imitação é perfeita e é reproduzida com maravilhosa exatidão. Muitos são consolados com a afirmação de que seus queridos estão desfrutando do céu. Sem suspeitar do perigo, dão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Muitas pessoas acreditam que aqueles que morreram sem estar preparados estão felizes no céu. E nesse lugar ocupam elevadas posições. Supostos visitantes do mundo dos espíritos às vezes proferem avisos e advertências que demonstram ser corretos. Então, estando ganha a confiança, apresentam doutrinas que contrariam a Bíblia. O fato de declararem algumas verdades e poderem às vezes predizer acontecimentos futuros, dá às suas declarações uma aparência de crédito, de modo que seus falsos ensinos são aceitos. A lei de Deus é rejeitada, o Espírito Santo é desprezado. Os espíritos negam a divindade de Cristo e colocam o Criador no mesmo nível em que eles próprios estão. É verdade que os resultados de fraudes muitas vezes são apresentados como manifestações genuínas, mas tem havido também grandes exibições de poder sobrenatural, atuação direta dos anjos maus. Muitos creem que isso é meramente uma impostura humana. Porém, quando confrontados com manifestações que não podem deixar de considerar sobrenaturais, serão enganados e levados a aceitá-las como grande poder de Deus. Através do auxílio satânico, os magos do faraó puderam imitar o milagre de Deus. Paulo afirma que a segunda vinda do Senhor seria antecedida pela ação de Satanás com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras, e o uso de todas as formas de engano da injustiça. E João declara: realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar, enganou os habitantes da terra. Nesses textos, não são preditas meras imposturas. As pessoas são enganadas por sinais que os agentes de Satanás realmente efetuam, e não por aquilo que eles fingem realizar. Satanás apela ao intelecto. Para pessoas de cultura e educação, o príncipe das trevas apresenta o espiritualismo em seus aspectos mais refinados e intelectuais. Agrada a imaginação com cenas encantadoras e descrições eloquentes de amor e caridade. Ele leva as pessoas a terem tão grande orgulho da própria sabedoria a ponto de no coração desprezarem o eterno. Satanás seduz hoje as pessoas assim como seduziu Eva no Éden, tornando-as ambiciosas de exaltação própria. Sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Hoje ele ensina que o ser humano é uma criatura suscetível de progresso em direção à divindade. E ainda, o julgamento será correto porque é o julgamento de si mesmo. O tribunal está dentro de você. Também declara: todo ser justo e perfeito é Cristo. Assim, Satanás afirma que a natureza do ser humano é a única norma para o juízo, quando, em realidade, é uma natureza corrompida. Isso é progresso, não para cima, mas para baixo. O ser humano jamais estará acima de sua norma de pureza ou bondade. Se ele mesmo é seu mais elevado ideal, nunca atingirá qualquer coisa mais elevada. Somente a graça de Deus tem poder para elevar o ser humano. Deixado a si mesmo, seu caminho será em direção para baixo. Atraente a quem ama os prazeres. O
espiritualismo é apresentado sob disfarce menos sutil ao que transige com seus pecados e que ama os prazeres. Nas formas mais grosseiras desse erro, as pessoas encontram o que está em harmonia com suas tendências. Satanás observa os pecados que cada indivíduo é inclinado a cometer e então cuida para que não faltem oportunidades de satisfazer a tendência para o mal. Ele tenta as pessoas através da intemperança, a fim de enfraquecê-las física, mental e moralmente. Destrói milhares por meio da satisfação dos maus desejos, corrompendo assim todo o indivíduo. Para completar sua tarefa, os espíritos declaram que o verdadeiro conhecimento coloca o ser humano acima de toda a lei, que tudo está certo, que Deus não condena e que todos os pecados são inocentes. Sendo o povo levado a crer que o desejo é a mais elevada lei, que libertinagem é liberdade e que o ser humano deve prestar contas apenas a si mesmo, como não poderíamos esperar que a corrupção se espalhasse por toda parte? Multidões aceitam ansiosamente os ensinos que levam a uma vida desregrada. Satanás apanha em sua armadilha milhares que pretendem ser seguidores de Cristo. Porém, Deus concedeu luz suficiente para que a cilada seja percebida. O próprio fundamento do espiritualismo está em conflito com a palavra de Deus. A Bíblia declara que os mortos nada sabem, que todos os seus pensamentos pereceram. Já não participam das alegrias ou tristezas daqueles que estão na terra. Além disso, Deus proibiu toda suposta comunicação com os espíritos dos mortos. Os espíritos familiares, como são chamados os visitantes de outros mundos, são identificados pela Bíblia como espíritos de demônios. A tentativa de comunicar-se com eles foi proibida sob pena de morte. Esse erro, porém, penetrou nos meios científicos, invadiu as igrejas e foi bem recebido nas corporações legislativas e mesmo nas cortes dos reis. Esse grande engano é o reaparecimento, sob novo disfarce, da feitiçaria que havia na antiguidade e que fora condenada. Ao apresentar os mais infames seres humanos como se estivessem no céu, Satanás está dizendo ao mundo: não importa se você crê ou não em Deus e na Bíblia. Viva como lhe agradar. O céu será o seu destino. Porém, diz a palavra de Deus, ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas. A Bíblia apresentada como ficção. Os apóstolos personificados por esses espíritos mentirosos são apresentados contradizendo o que escreveram quando estavam na Terra. Satanás está fazendo o mundo crer que a Bíblia é mera ficção, um livro adequado às eras primitivas, mas que hoje deve ser considerado antiquado. Ele torna obscuro o livro que julgará a ele e seus seguidores. Satanás representa o Salvador do mundo como apenas um ser humano. E aqueles que creem nessas manifestações espirituais afirmam que nada realmente miraculoso ocorreu durante a vida de nosso Salvador. Os milagres que eles próprios realizam, segundo declaram, excedem em muito os de Cristo. Hoje, o espiritualismo está assumindo uma aparência cristã. Seus ensinos, porém, não podem ser negados ou encobertos. Em sua forma atual, constituem um erro mais perigoso, mais sutil, porém mais enganoso. Agora, ele pretende aceitar a Cristo e a Bíblia. Mas esse livro é interpretado de modo a agradar corações não convertidos. O amor é apresentado como o principal atributo de Deus, entretanto, é rebaixado a um frágil sentimentalismo. A reprovação que Deus faz ao pecado, os requisitos de sua santa lei, tudo é deixado de lado. Fábulas levam as pessoas a rejeitar a Bíblia como fundamento de sua fé. Cristo é tão verdadeiramente negado como antes, mas o engano não é percebido. Apesar disso, poucos têm uma compreensão correta sobre o poder do espiritualismo. Muitos se aproximam dele simplesmente para satisfazer a curiosidade. Ficariam horrorizados diante do pensamento de se entregar ao domínio dos espíritos. Aventuram-se, porém, a entrar em lugar proibido, e o destruidor exerce todo o seu poder sobre eles, contra a vontade deles.
Uma vez induzidos a submeter a mente a ser guiada por ele, ficarão escravizados. Apenas o poder de Deus, concedido em resposta à sincera oração, poderá livrar essas pessoas. Todos os que alimentam um pecado conhecido estão atraindo as tentações de Satanás. Separam-se de Deus e do vigilante cuidado de seus anjos, tornando-se indefesos. Quando disserem a vocês, procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos, respondam: à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Se as pessoas estivessem dispostas a receber a verdade sobre a natureza humana e a condição na morte, veriam no espiritualismo o poder e os sinais de mentira de Satanás. Entretanto, multidões fecham os olhos à luz e Satanás constrói suas armadilhas em volta dessas pessoas. Rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Aqueles que se opõem a esse erro enfrentam Satanás e seus anjos. O inimigo não recuará nem mesmo um passo, a menos que seja repelido pelo poder dos anjos celestiais. Satanás é capaz de citar a Bíblia distorcendo os ensinos dela. Aqueles que desejam sobreviver a este tempo de perigo devem compreender por si mesmos o ensino da palavra de Deus. Espíritos do mal, que personificarão parentes ou amigos, apelarão a nossos mais ternos sentimentos e realizarão milagres. Devemos resistir-lhes com a verdade bíblica de que os mortos nada sabem e reconhecer que as aparições são feitas por espíritos do mal. Todos aqueles que não viverem de acordo com a fé estabelecida na palavra de Deus serão enganados e vencidos. Satanás atua com todas as formas de engano da injustiça, e seus enganos aumentarão. Mas aqueles que desejam conhecer a verdade e se tornar puros através da obediência, encontrarão um refúgio seguro no Deus da verdade. O Salvador estaria mais pronto a enviar todos os anjos do céu para proteger seu povo do que deixar a pessoa que confia em Deus ser vencida por Satanás. Aqueles que se consolam com a segurança de que o pecador não será punido e que rejeitam as verdades que o céu enviou para servirem como defesa no tempo do fim, aceitarão as mentiras de Satanás. Zombadores ridicularizam as declarações da Bíblia sobre o plano da salvação e a retribuição que será dada àqueles que rejeitam a verdade. Sentem grande compaixão por pessoas que supostamente têm a mente tão estreita e são frágeis e supersticiosas por reconhecerem as reivindicações da lei de Deus. Essas pessoas têm se entregado completamente ao tentador e acham-se tão unidas a ele e tão impregnadas de seu pensamento que não têm disposição para livrar-se de suas ciladas. O fundamento dos enganos foi lançado na declaração feita a Eva no Éden. Certamente não morrereis, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Sua obra-prima de engano será alcançada no fim dos tempos, diz o profeta. Vi espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Com exceção daqueles que são protegidos pelo poder de Deus, pela fé em sua palavra, o mundo todo será envolvido por esse engano. As pessoas estão sendo rapidamente embaladas por uma falsa segurança fatal e serão despertadas somente quando for tarde demais.